O programa que você vai ver agora é feito coletivamente. Este projeto piloto estreia na programação na intenção de manter viva a memória política das personalidades que deixaram seu legado em terras potiguares. Os relatos da filha, Márcia Maia, de especialistas em política e jornalistas, a história política de Vilma de Faria vai se desenhando. Quem foi Vilma de Faria? Descubra na estreia do programa documental Biografia Política. No meu olhar, Vilma de Faria foi uma líder política que ousou, venceu em grandes momentos, perdeu em outros momentos. Sem dúvida alguma, para nós aqui do estado do Rio Grande do Norte, quando se fala em política, a presença da mulher na política, sem dúvida alguma, vem o nome de Vilma como uma das referências. Foi uma líder que deixou uma marca de como se fazer política com muito carisma. Ela conseguiu imprimir, de fato, ou incorporar o espírito de guerreira. Ela estudou no Ateneu e deixou os estudos no Ateneu para se casar com o meu pai, com 17 anos. E aí teve 4 filhos, né? E só depois do 4º filho, depois que ela ligou as trompas, foi que ela resolveu voltar a estudar. E naquela época até meu pai foi contra, né? Porque ela tinha muitos filhos, 4 filhos, casa para dar conta e tal. Ela disse, não, mas eu não posso ficar sem estudar não, eu quero estudar. Então ela foi fazer supletivo, fez supletivo, passou, acertou tudo, passou em primeiro lugar. Ela fez vestibular para o curso de letras, né? Passou também em segundo lugar. E para conseguir tanto passar na prova do supletivo como no vestibular, ela acordava 4 horas da manhã, né? Ia para o banheiro, se trancava e ficava estudando de 4 às 6, porque às 6 horas a minha irmã caçula, que ainda era um bebê, ela acordava e minha mãe tinha que ficar com ela. Então ela procurava o tempo que ela tinha disponível, né? Ela fazia um sacrifício, se trancava no banheiro, estudava durante 2 horas seguidas para poder conseguir tanto passar na prova do supletivo como passar no vestibular e a partir daí cursar o que ela escolheu, que foi o curso de letras, né? Foram surgindo oportunidades na vida de Vilma que despertou essa vocação natural para a política a partir do momento que ela gostava de servir as pessoas. Ela foi gestora, né, estadual, né, antes de ser candidata a alguma coisa. Ela foi secretária estadual de Trabalho e Bem-Estar Social, era a antiga STBS, era assim como a sigla era chamada à época. E ali, eu acho que durante a permanência dela, né, nas setas, e também como presidente do MEIOS, que ela fundou uma instituição, uma ONG, né, voltada para o trabalho social, para as políticas sociais. Eu acho que a partir daí ela se encontrou assim, nessa vocação de servir, de ajudar e de lutar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Durante esse período, ela teve contatos com populares, sobretudo nesse tipo de trabalho. O Rio Grande do Norte tinha muito mais carências do que tem hoje. Isso dava um poder de popularidade e político muito forte a qualquer gestor que na época tivesse vinculado a esse caso. Como foi no passado, a própria situação, o contexto que envolveu a chegada na política de Aloysio Alves. Ela foi casada com meu pai, né, que era de um partido que não era um partido de esquerda, é um partido mais à direita. Na época que ela, digamos assim, despertou, né, mais para a política, despertou para as causas sociais, e teve, digamos assim, uma função de representatividade. Ela estava no meio, né, da política onde se destacavam os homens. Não tinha mulheres se destacando na política, eram os homens que se destacavam, eram os homens que mandavam, eram os chamados coronéis da política, não é? Mas eu tenho o prazer de dizer aqui que fui secretária de Estado e fui muito bem avaliada. Fui a primeira mulher deputada federal e eu fiquei muito feliz com isso. Porque na hora que se diz assim, não, Vilma tirou nota 10 na Constituição, isso não é brincadeira não, isso é uma coisa muito importante. Depois, como primeira mulher prefeita de Natal, que não foi brincadeira, porque eu fui discriminada.
mas graças a Deus eu venci. Minha história com Vilma é até curioso. Eu era muito pequena, acho que tinha uns 5, 6 anos, e eu participei de um comercial, de um horário político dela. Eu era a criança que entregava uma flor, uma rosa para Vilma. Acho que desde aí eu cresci, né, nesse meio político e sempre tendo como referência Vilma de Faria, que sem dúvida alguma para nós aqui do estado do Rio Grande do Norte, quando se fala em política, a presença da mulher na política, sem dúvida alguma vem o nome de Vilma como uma das referências. E aí foi quando eu decidi entrar realmente na vida pública. Eu não tinha nenhuma filiação partidária e foi através do exemplo do pioneirismo de Vilma que eu optei me filiar no PSB, a sigla que ela coordenava, que ela estava à frente aqui no estado. E fomos correligionárias do PSB, eu me elegi pelo PSB em 2008. Mas quando ela se viu deputada federal, quando ela foi eleita deputada federal, ela chegou lá na Constituinte e votou tudo contra o que o partido dela encaminhava. Ela votou de acordo com a consciência dela, ela votou a favor dos trabalhadores, ela votou a favor das mulheres, ela votou a favor do servidor público, ela votou a favor dos direitos dos cidadãos, porque foi até uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, né? Constituinte Cidadã, que é a Constituinte de 88, e Dilma se destacou pela postura progressista, pela postura ousada de enfrentamento desses homens que estavam na política há tanto tempo, né? Me lembro que ela enfrentou muito o pai de José Agripino, né? Tarcísio Maia, que foi o governador, e ele ficava indignado como é que uma mulher como Vilma desafiava ele à época, né? Então foi a partir daí que ela viu que não estava no partido que ela gostaria de estar. Foi aí que ela mudou, né? Saiu desse partido, que era na época o PDS, foi para o PDT, que era um partido mais de centro-esquerda, né? E em seguida para o PSB, onde ela passou mais de 20 anos no PSB. Então, eu acho que Vilma enfrentou muito preconceito, enfrentou muita discriminação, porque naquela época não existia mulheres na política. Existia só os homens, e os homens que mandavam em tudo. Então, ela era uma voz única dentro dos partidos, né, que ela pertencia. Era uma voz, mas era uma voz forte, uma voz que se fazia respeitar, né, uma voz que foi respeitada, né, e por conta disso é que ela foi, digamos assim, ocupando cada vez mais espaços maiores dentro da nossa sociedade. Neste bloco, teremos lembranças de uma mulher sempre disposta a enfrentar desafios. Dentre eles, o mais difícil, o seu falecimento em 2017. Mas no executivo não é fácil. Há também um interesse de ferir as pessoas mais próximas a quem está à frente do executivo. Isso aí é o que mais existe. Mas eu não tenho medo disso. Todas as vezes que houve qualquer problema no meu governo, eu não usei o poder de governadora para proteger ninguém. Ao longo do tempo tomou decisões ou rupturas ou divisões estratégicas que, na verdade, refletem exatamente um perfil muito político, muito mais político do que técnico. Em seu governo, chegou a se rodear de diversos técnicos que tiveram competências, que outros tiveram falhas, também com a própria prática muito presente do nepotismo. O seu irmão Carlos Faria também isso aí você confunde também o público com o privado. Ela também praticou o patrimonialismo ao longo do tempo. O Carlos Faria, seu irmão, foi secretário da Casa Civil. O seu filho Lauro Maia, que depois terminou preso
por 2 investigações de Polícia Federal. Ela teve um governo com seus altos, teve um governo com suas baixas, teve um governo envolvendo também denúncias, como é o caso da Ponte de Todos, a Ponte Newton Navarro, que gerou vários processos na Justiça. Vilma de Faria enfrentou diversas dificuldades e teve o seu nome exposto nacionalmente no escândalo de uma operação que tinha como centro, como personagem maior, o seu filho, Lauro Maia, que inclusive em um dado momento chegou a ser preso. Então, nesse contexto, Vilma de Faria enfrentou dificuldades. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Sandra. O assessor parlamentar Lauro Maia, filho da governadora do Rio Grande do Norte, está preso aqui na sede da Polícia Federal, onde também deve prestar depoimento. Lauro Maia, além de Lauro Maia, outras 11 pessoas foram presas pela Operação Ígia, que leva o nome da deusa grega da saúde. E eu tenho o dever de, como política, sempre combater a corrupção, vou combater sempre contra meu filho. Eu dei meu colo de mãe, meu ombro de mãe, meu carinho de mãe. Não usei o meu poder que eu tinha para protegê-lo. Acredito na sua absolvição, porque ele não foi condenado ainda tem várias instâncias. E depois, eu acredito, porque sem provas ninguém pode ser condenado. Então eu estou tranquila e não tenho medo de falar nada. Minha mãe era uma pessoa de muita fé. E essa parte eu posso dizer que ela me influenciou bastante nessa parte. Ela sempre não perdia missa nos domingos, né? Sempre foi uma católica praticante. Sempre foi muito fervorosa, né? Na sua fé. Acompanhava as procissões dos santos, que ela era devota, e sempre muito presente na igreja. E além de presente na igreja, a gente percebia que ela tinha muita fé, realmente, né? Quando ela orava com muita fé. Então, mamãe sempre foi uma pessoa de muita fé. E havia um respeito também de todas as religiões também por ela, né? Da igreja protestante, né, evangélica, né, e demais segmentos da religião. São Sebastião, Santana também, Nossa Senhora, de um modo geral, né, ela era devota de Nossa Senhora. Aí tem a Santana, que é a santa, né, de Caicó, né, a padroeira de Caicó, de Currais Novos também. Ela não perdia a procissão de Currais Novos e de Caicó. Nossa, né? Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima também era devota de Nossa Senhora de Fátima, inclusive conheceu Fátima também quando fomos lá a Portugal. Como eu já falei também, o padroeiro do Alecrim, do bairro do Alecrim, São Sebastião também, ela não perdia procissão lá, e a própria missa celebrada por Padre Campos, né? Enfim, e de um modo geral, Nossa Senhora, ela era muito devota de Nossa Senhora, né? Ela tinha muita fé. Às 23h40 de ontem, o Rio Grande do Norte perdia uma de suas maiores lideranças políticas, Vilma de Faria. Durante todo o dia de hoje, sob comoção e tristeza, o corpo da ex-governadora foi velado na Catedral Metropolitana. Eu gostava muito do meu café. Biluzinha está com um cafezinho aqui para mim tomar aqui na minha sala. Foi boa prefeita, foi boa governadora, ajudou muito os pobres, as pessoas. Isso tudo deixa saudade para a gente. Força, coragem. E o fato dela lutar muito pelas pessoas mais humildes. Isso era o que me tocava mais. Ela sai, deixa um grande legado em todo o Rio Grande do Norte. Foi uma perda, né, para todo o norte rio-grandense. O exemplo que Vilma deixou, não só das suas obras físicas estruturantes que ela deixou ao longo dos seus mandatos, mas também do seu legado, do seu pioneirismo, da sua atuação enquanto mulher na vida política. Então, para todos nós foi um lamento, mas deixa aí uma bela história de protagonismo na atividade política. Ela tinha uma frase muito importante, ela disse: a minha vida é uma luta, a minha luta não é um castigo, é um destino. A guerreira todos conhecem, pelo trabalho que faz e já fez. Vilma é muito mais trabalho, deixa a mulher trabalhar. O Biografia Política fica por aqui.
Boa noite e até o nosso próximo encontro.